No domingo passado, iniciamos uma breve revisão daquilo que estudamos do capítulo 1 ao capítulo 4, deste livro chamado A Treliça e a Videira, a mentalidade do discipulado que muda tudo. Então, estamos tendo essa oportunidade, de pensar, de refletir, de aprender um pouco sobre aquilo que este livro tem abordado. E hoje nós finalizaremos essa revisão e estudando e relembrando pontos importantes dos capítulos que vão do 5 ao 7. E aí no próximo domingo, nós retomaremos a caminhada estudando o capítulo de número 8. Então, nosso desejo, como dissemos, já em nossas orações, é que tenham para vocês sido momentos de aprendizado, de crescimento, de fortalecimento, e que saiamos dessa experiência melhores do que quando entramos. Saiamos daqui realmente entendendo o papel da igreja, a importância do discipulado, enfim, que juntos possamos estar colocando em prática tudo aquilo que temos aprendido. Então, no capítulo de número 5, nós abordamos a ideia de culpa ou graça. E, efetivamente, os autores, eles trazem a informação de que a vida cristã tem esse papel importantíssimo, que é fazer discípulos. Então, a vida cristã, a vida do crente, a vida do cristão, o papel da igreja inclui também a ideia, a ação de fazer discípulos. Então, isso faz parte da nossa caminhada enquanto igreja, enquanto crentes, enquanto servos de Deus. E a temática abordada neste capítulo é exatamente a pergunta trazida no sentido de quando a igreja, quando os crentes, quando nós, enquanto servos de Deus, não conseguimos fazer disso uma prática, quando não conseguimos efetivamente exercer essa caminhada de fazer discípulos, como é que nós devemos nos sentir, Podemos e talvez nos sentimos tristes, preocupados, culpados por não conseguirmos fazer discípulos. E então essa é a temática do capítulo número 5, essa é afirmativa, Precisamos viver sobre a culpa ou precisamos viver sobre a graça? E é óbvio que ao final do capítulo, os autores vão mostrar que nós devemos viver sobre a graça e não culpados. E a ideia, então, de fazer discípulos, ela é trazida ao longo desse capítulo como uma abordagem que venha nos despertar, no sentido de entendermos que fazer discípulos é algo normal da vida cristã. Fazer discípulos é algo que deveria ser uma prática normal da nossa caminhada. E então os autores vão colocar que, como isso é algo prático, como isso é algo normal dentro da caminhada da igreja, então nós não precisamos ou não devemos ficar nos sentindo culpados quando não trazemos isso como algo prático para nós. Antes, os autores vão mostrar para a gente que precisamos entender o caminho da graça, que é o caminho da graça que nós devemos trilhar. É essa graça de Deus que deve estar esquentando os nossos corações, estimulando as nossas vidas, no sentido de repartirmos essa graça que um dia nos alcançou com outros. Então é o caminho da graça que vai fazer com que nós andemos e multipliquemos esta multiforme graça de Deus. E à medida em que nós compartilhamos dessa graça, estimulados por ela, nós vamos fazer discípulos. Então, todo discipulado, ele vai envolver evangelização. Eu só consigo discipular alguém quando eu falo da palavra, quando eu compartilho da palavra,
quando eu evangelizo. Então, no momento em que eu semeio esta palavra, estimulado pela graça, eu estou evangelizando. E algo interessante que fora dito pelos autores é que a ordem de Jesus não é evangelizar. Portanto, ide e fazei discípulos. Então, a ordem imperativa de Jesus Cristo não era evangelizar, era fazer discípulos. Então, eu só consigo fazer discípulos se eu semeio a palavra. Então, fazer discipulado só vai acontecer se eu evangelizar. Então, o discipulado, ele não consegue existir sem o semear da palavra, sem o divulgar a palavra, sem o compartilhar da palavra. Agora, eu posso evangelizar e posso não discipular. E aí, quando eu evangelizo, quando eu semeio essa palavra e eu não discipulo, este que recebeu a palavra, se ele não tiver esse acompanhamento, se ele não tiver esse cuidado, pode ser que aquela palavra no coração dele não frutifique. Então, a ideia trazida pelos autores é que não é só o evangelizar, não é só o falar desta palavra, mas discipular, é acompanhar, é cuidar. Porque quando eu acompanho, quando eu cuido, essa palavra, ela cresce. E aí nós voltamos de novo ao cerne deste estudo. Isso é um trabalho de videira. É aquele trabalho de você colocar a semente, você adubar a terra, você observar como está o desenvolvimento daquela planta, você rearrumar algumas coisas quando você percebe que aquela planta não está se desenvolvendo da maneira como ela deveria. Então você regula, você reorganiza, você muda a forma de tratar para que aquela planta não morra, mas que ela continue se desenvolvendo. Esse é trabalho de videira. E aí, no momento em que eu faço esse trabalho de videira, esse trabalho do discipulado, nós estamos dando a oportunidade para que aquela palavra que foi semeada, para que aquela palavra que foi evangelizada, ela floresça, ela cresça, ela fique viçosa, ela amadureça. E depois, esta palavra que foi ali lançada, foi cuidada, ela vai dar outros frutos. É o discipulado. Então, de que maneira nós podemos, então, fazer com que a nossa caminhada cristã seja uma caminhada que esteja pautada pela graça e não pela culpa? Esse é o cerne do capítulo de número 5. Então, o caminho do discipulado, ele é o caminho da graça. E no capítulo, então, 5, os autores vão focar a vida de Paulo. E nós vimos, então, que Paulo, aquele que antes perseguia e depois passou a ser perseguido, num dado momento da sua caminhada, ele está preso em Roma. E Paulo, então, preso em Roma, ele vai escrever, e aí o capítulo de número 5 vai ter como base a carta de Filipenses. Diferente de outras cartas, de outros escritos de Paulo, aonde ele tinha um escrito particular para as pessoas, Tito, Filemon, Timóteo. A carta aos Filipenses, ela é uma carta para a igreja. Então os autores vão estar utilizando a carta de Filipenses para mostrar esse modo muito peculiar de Paulo escrever à igreja, para falar dos crentes, dos cristãos daquela comunidade, e não particularmente de um, como ele o fez quando escreve as suas cartas pastorais de forma individual. E aí vimos em Filipenses,
no capítulo 1, versos 3 e 4, que essa carta de Paulo, ela começa agradecendo, é uma oração de agradecimento, é uma oração de alegria, onde Paulo vai dizer assim: agradeço a meu Deus toda vez que eu lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, esta carta aos Filipenses, ela teria tudo para ser uma carta de lamento, porque Paulo estava preso, ele estava com a sua liberdade cerceada. Mas esta carta de Filipenses é tida como a carta da alegria. É uma carta onde, ao lermos, nós vamos ver como Paulo estava feliz, mesmo vivenciando um momento tão adverso na vida dele. E ele fala da sua alegria, não somente no sentido dele estar alegre pela vida que ele tinha ou que ele estava vivenciando, mas por aquilo que a igreja, porque aquilo que aqueles crentes tinham feito e faziam em favor dele, a influência que aquela igreja tinha na vida dele. E Paulo então estava feliz em função daquela solidariedade que aquela igreja tinha para com ele desde o primeiro dia até aquele momento. Paulo então está dizendo que aqueles crentes não ignoraram ou não abandonaram o seu amigo, o seu apóstolo aprisionado, mas eles permaneceram com ele. E aí no capítulo 5, nós vamos ver o que Paulo está querendo dizer com cooperação. O que é que significa a cooperação no trabalho do discipulado? E aí os autores fazem esta ponte. E aprendemos então que neste capítulo de número 5, a palavra cooperação, nesse grego, é koinonia. E via de regra, koinonia, ela é traduzida como comunhão. Nós vivemos em koinonia. Mas aqui, no capítulo 1 de Filipenses, esta palavra koinonia, ela tem a tradução por parceria. E aí a parceria nos traz um significado bem mais profundo. Aquilo que frequentemente nós traduzimos por comunhão, aqui é parceria. Os crentes de Filipenses, eles tinham algo em comum. E a ideia da parceria é trazida no sentido de que ser um parceiro é ser um cooperador. Ser cooperador é ter algo em comum, é ser parceiro. Paulo está dizendo que eles se mantiveram unidos, eles se mantiveram solidários, desde o primeiro dia com ele até aquela presente data. E eles não abandonaram Paulo. Eles estão dizendo que esse evangelho da graça que você vive e que você prega, também nós vivemos e pregamos. Eles estão dizendo para Paulo que se eles tivessem que ir e serem presos como ele foi, eles também iriam. Isso é parceria, é comunhão. Um pouco diferente daquilo que nós muitas vezes entendemos e experimentamos como comunhão. Qual é o tipo de koinonia que a igreja vive hoje? Qual é o tipo de koinonia que os cristãos exercem, praticam hoje? Nesse sentido aqui, aqueles irmãos da igreja de Filipenses, eles estavam dispostos, eles estavam juntos a pagar o mesmo preço que Paulo pagava, porque eles eram parceiros.
Eles eram cooperadores, e ser cooperadores na igreja, ser cooperadores no reino de Deus, é sermos parceiros. Agora, qual era o tipo de comunhão que aquela igreja vivia? Que tipo de comunhão eles tinham em comum? O que é que era comum àqueles irmãos? Essa é a pergunta. E aí, quando olhamos, ainda no capítulo 1, versos de 1 a 3, nós vamos ver que Paulo está dizendo: todos vocês participam comigo da graça de Deus. Então, o que é que era comum àqueles irmãos? O que é que era algo que fomentava o coração na mesma qualidade? O que é que eles tinham em comum? Hein? Todos vocês participam comigo da graça de Deus. O que é que era comum entre a igreja, entre os crentes e entre Paulo? O que é que era algo que os unia? O que é que eles partilhavam? O que era a mesma coisa, o mesmo sentimento? O que é que tinha o mesmo valor para eles? A graça de Deus. Ter comunhão para a igreja de Filipenses é participar da graça de Deus por Cristo Jesus. O que nós vimos no capítulo 5 é que os filipenses e Paulo estavam juntos. Eles participavam juntos da graça de Deus por meio de Cristo. Na cabeça daqueles primeiros cristãos, a comunhão que eles tinham era mais do que se juntar somente para um bate-papo. Na cabeça daqueles irmãos da igreja de Filipenses, a comunhão que eles tinham ia além do que se reunir para conversar, para bater um papo. E aí, isso é importante? É. Isso faz bem para os nossos relacionamentos? Faz. Isso faz bem para que a igreja cresça na sua amizade? Faz. É importante? É. Devemos fomentar isso, devemos praticar, sim. Mas esses momentos são momentos de confraternização, de recreação, de lazer. Segundo os filipenses, isso não é comunhão, porque comunhão vai além disso. Esses momentos, eles são um passo para a comunhão, eles ajudam na verdadeira comunhão. Então, o que é comunhão? O que é, na visão de Filipenses, o que é nos ensinos de Paulo, essa comunhão diferente desse momento de recreação, de estarmos juntos, de batermos um papo, de sorrirmos. E aí, quando a gente olha, nós vamos entender que comunhão é participar da graça de Jesus Cristo. Isso é comunhão. E o que é que significa participar da graça por meio de Jesus Cristo? Essa foi a pergunta que nós respondemos lá. Se nós entendemos que a verdadeira comunhão vai além desses momentos de confraternização, de encontros, que eu já disse que é importante nós estarmos juntos, nós sorrirmos juntos, nós brincarmos juntos, isso vai fazer com que a nossa amizade fortaleça, com que o nosso amor seja mais firme, isso é importante, mas à luz daquilo que nós estamos estudando, o que é a comunhão? O que é essa comunhão que vai além? E aí, essa comunhão que vai além é esse participar da graça de Deus por intermédio de Jesus Cristo. E o que significa isso então? E aí nós vimos que se comunhão é parceria, então participar da graça de Deus
exercer esta graça de Deus. Então, esta comunhão, diferente daquilo que nós muitas vezes entendemos como estarmos juntos, é comunhão na esperança, ou seja, é uma parceria na esperança. Vimos que comunhão é uma parceria no sofrimento. E aí Paulo está dizendo que a primeira maneira de nós participarmos dessa graça, de nós fomentarmos esta graça, de nós vivermos por esta graça, é vivermos o Evangelho, tendo essa esperança em comum. Então Paulo e os filipenses, eles tinham algo em comum, que era a graça de Deus. E essa graça de Deus era fomentada e pautada numa esperança. E nós vimos lá que era a esperança do dia da volta de Jesus Cristo. Então, é a comunhão da esperança. É essa certeza de que um dia Cristo voltará. E quando nós vivemos em comunhão, baseada nessa graça, nós precisamos entender que até que este dia chegue, até que esse Cristo volte, nós precisamos viver de um modo digno, de um modo diferente. É a comunhão na esperança. Nós precisamos viver um amor maior, um amor que vai estar permeado de conhecimento, de percepção, de discernimento. E aí vimos textos bíblicos que falavam sobre isso. A comunhão da esperança vai fazer com que a igreja, com que os crentes se importem uns com os outros. Porque nós sabemos que um dia Cristo voltará. Nós sabemos que a nossa caminhada aqui, ela é terrena e passageira. E isso nos dá a certeza de que nós precisamos nos importar com o outro. Nós precisamos nos importar com aqueles que são da igreja, precisamos nos ajudar, e aí Paulo vai falar desse momento quando nós vamos olhar para o outro que está fraco na fé, e aí nós vamos chegar até ele, vamos dar a mão, vamos colocá-lo de pé, e aí nós vamos orar com ele, nós vamos procurar suprir a sua necessidade. É quando nós olhamos para aqueles que não fazem parte da comunidade de fé e nos preocupamos aonde eles estarão quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Como será a eternidade destes? Então, esta comunhão, essa parceria, ela tem a ver com a certeza de que nós vivemos e estimulamos e praticamos a esperança. A comunhão dessa esperança faz com que a igreja seja uma igreja que enxergue as situações de uma maneira diferente, porque nós somos parceiros. Nós somos parceiros nessa grande esperança da volta de Cristo. E aí o que Paulo está nos dizendo é que essa certeza da volta de Cristo que nós temos nos traz responsabilidades. Nós temos responsabilidades uns para com os outros, para os que são da igreja, e nós temos responsabilidades para aqueles que estão longe dessa esperança. Por isso que nós não devemos viver culpados. E essa é a temática, como dissemos, do capítulo 5. Se eu não vivo, se eu não discipulo, eu vou ficar preocupado, devo ficar me sentindo culpado, triste? Não. Mas nós precisamos caminhar nessa esperança e é essa graça que deve nos estimular a viver uma vida de discipulado. De estarmos orando uns pelos outros, de estarmos mostrando o nosso amor uns para com os outros. Então, a comunhão traz essa responsabilidade. É caminharmos na esperança. E Paulo vai dizer também que essa comunhão, ela está baseada no sofrimento. E aí, no capítulo 1, verso 7, ele diz assim: é justo que eu assim me sinta a respeito de vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos
vocês participam comigo da graça de Deus. Como é que eles participavam da graça de Deus, junto com Paulo? Falando do Evangelho, ensinando o Evangelho, defendendo o Evangelho, confirmando o Evangelho, dizendo que se fosse necessário, seriam presos por causa do Evangelho. Isso é claro na carta de Paulo à igreja de Filipenses. Comunhão na esperança e comunhão no sofrimento. Caminhar, então, nesta perspectiva, queridos, é entendermos que essa parceria no Evangelho é a vida cristã da igreja. É a sua vida normal. E essa caminhada na vida cristã, ela não é fruto de um coração culpado, mas sim de uma vida cheia de graça, porque nós vivemos debaixo da graça de Deus. Então é essa graça que vai nos estimular a fazermos discípulos, a falarmos do amor de Deus, porque nós vivemos em comunhão. Esta koinonia que nós agora entendemos é uma vida de parceria, e essa parceria, ela está pautada na esperança de que um dia Cristo voltará e nos sofrimentos. E Paulo não está dizendo aqui que a gente deve sofrer no sentido da dor. Não é essa a temática de Paulo aqui. O que Paulo está querendo dizer é que naquele contexto, para ele estava preso. E ele estava preso porque ele pregava o Evangelho. E o sofrimento dele não era algo que trazia uma amortização, uma mortificação do corpo dele. Mas ele estava feliz que, em função de pregar o Evangelho, ele estava pagando um preço. Então, naquela vida, naquele momento de Paulo, ele estava cerceado da sua responsabilidade. Mas os filipenses estavam soltos. E Paulo está dizendo assim: eu fico feliz por vocês, porque vocês são solidários à minha vida nesse momento em que eu estou preso. Então vocês são solidários ao meu sofrimento. Agora não é necessário, especificamente, que vocês sejam presos também. Mas o fato de vocês estarem solidários comigo significa dizer que falar do Evangelho, que caminhar neste Evangelho, que pregar deste Evangelho é o que estimula o coração de vocês. Então, o fato de Paulo estar preso, sofrendo, estimulava a igreja de Filipenses a continuar caminhando debaixo da graça de Deus. Não que eles tinham esse desejo de estarem presos, mas se fosse possível e preciso, eles ali estariam. Mas eles eram solidários ao pregar da palavra de Deus, porque aquilo que motivava Paulo a continuar vivo era falar do Evangelho. A ponto de, no final da sua vida, Paulo dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É o sentimento do dever cumprido. Por favor, Mateus, alguém para trazer o microfone aqui para a irmã Jandilma. Então, essa esperança e esse sofrimento é algo que deve nos estimular. Então, Paulo era feliz porque ele estava preso? Não. Ele era feliz em função daquilo que o fez se tornar preso, que era falar do Evangelho de Cristo. Pois não, irmã Jandilma, pode falar. Bom dia, irmãos. A gente ouve falar de Paulo, é interessante demais, é perfeito. A gente não tem nem palavras. Quando começa a estudar os livros, as cartas de Paulo, você fica sem entender o que Paulo foi e o que ele passou a ser. Mas o que eu quero enfatizar aí nessa palavra sobre discipulado, sobre discípulos e sobre a vida deles, é que eles viveram o Evangelho, eles se incorporaram ao Evangelho.
a graça do Senhor para a vida deles, dos apóstolos, dos discípulos de Cristo, que andaram com Cristo, que andaram juntos, era como o alimento total do seu ser. Eram homens, né, imperfeitos, que são e que somos também, não podiam ser a essência total, mas eles eram alimentados praticamente. Então, a comunhão deles não tinha outra. O sentido da vida para Paulo era o evangelho. Ele estava ali porque ele estava feliz, preso, porque ele estava preso, porque estava fazendo aquilo que ele amava fazer. Então não era peso, prisão para Paulo. Você não tinha outra vida secular mais que interessasse. E a gente hoje, como o pastor falou aí agora em relação a não se culpar, né, mas se alegrar com a graça. Fazer discípulos nessas circunstâncias de não ir é andar junto, é mostrar a sua diferença. Jesus teve a autoridade de chamar os discípulos, né? Chamou, ei, venha, me acompanhe. E eles seguiam porque foi o poder de Deus naquela época. Eu não posso chamar um amigo meu e dizer assim, venha comigo, vamos andar juntos. Não posso. Mas eu tenho que testificar isso, dessa diferença na minha vida. Eu preciso estar andando junto, sim, para que ele possa também desejar ser igual a mim, mediante a minha vida que tenho vivido como cristã. E é isso que eu vejo na situação do Evangelho, na vida dos cristãos naquela época. Eles não tinham vida secular. A vida deles é a comunhão com Cristo. Cristo centro. Cristo em todos os sentidos na vida deles. Muito bem, Rose aqui, por favor, Matheus. Eu não pedi a palavra. Ah, não? Eu vi você fazer assim com o dedinho, eu achei que você quisesse falar. Então não. Tá bom. Obrigada. Pronto, Paulinho. É interessante notar, a gente, tanto tempo de cristão, de evangelho, nascemos praticamente dentro do berço evangélico, né, onde nós somos evangelizado e discipulado ao mesmo tempo. Por isso é interessante o culto infantil, né, porque desde o berço. Mas o interessante de tudo isso é que Paulo, o apóstolo Paulo, ele não tinha preocupação em quantidades. Ele não estava preocupado em sair evangelizando de toda forma, de todo jeito. Mas a gente nota, pastor, que nesse estudo que o senhor dá, a preocupação dele era evangelizar, mas discipular, porque o discipulado é pagar um preço. Não estou preocupado em quantidade de pessoas, mas eu ganhando uma pessoa, eu vou tornar aquela pessoa um discipulador. Entendeu? Então, é interessante esse ponto, porque a gente nota que quantas conferências missionárias nós não tivemos, mas será se nós conseguimos resgatar bem aquela pessoa que aceitou a Jesus, né? E quantas pessoas não ouviram o evangelho e se afastaram, mas aqueles que foram discipulados, esses continuam firmes, entendeu? Então há uma diferença muito grande, né? E a gente tanto tempo, às vezes, de evangelho, que nascemos no evangelho, e a gente, hoje, com essa palavra que o Senhor dá, a gente estamos tendo essa dosagem, que há uma diferença, que a gente não precisa se preocupar em sair evangelizando de toda forma. Mas se a gente realmente pagar o preço como um discipulador de oração, de comunhão, sentar com aquela pessoa e pagar o preço, é bem interessante. Viu? É isso mesmo, Paulinho. A gente vai ver no próximo capítulo, número 6, né, um pouco daquilo que você está colocando aí. E a gente então entende, nesse momento da culpa e da graça, que essa parceria do Evangelho, ela deveria ser a nossa vida normal de igreja. Ela deveria ser. Se ela está sendo, se ela vai passar a ser, aí é uma outra questão de nós refletirmos. Então, o que nos vai mostrar essa caminhada é exatamente de que nós devemos partilhar dessa graça. É essa graça que deve fazer o meu coração ficar alegre, feliz. É a presença da graça de Jesus na minha vida.
Em cima daquilo que a irmã Jandilma disse, Paulo vai dizer em Filipenses que a alegria do Senhor é a nossa força. E ele estava preso. Então, Paulo está dizendo, olha, não é as circunstâncias externas que me trazem felicidade ou que me fazem feliz, mas é a graça de Deus. E participando dessa graça, é que nós vamos entender que uma vida que está cheia da graça de Deus, que é a presença de Deus, é uma vida que vai se derramar diante desse Senhor. E aí uma vida assim, ela se derrama na vida da igreja, na vida dos irmãos da igreja. E isso vai fazer com que a gente contribua, com que a gente coopere com o Evangelho, com que a gente busque a edificação da igreja, do outro, que a gente busque agregar outros a esta igreja. Então, é essa vida cristã normal que nós deveríamos viver, que nós devemos viver. É assim que nós devemos nos medir, e não em somente número de pessoas. Mas é partilharmos desta graça e percebemos o quanto esta graça tem sido semeada, dividida, o quanto ela tem feito diferença. Então é uma vida vivida em comunhão, em que vai nos fazer entender que é uma vida que participa da graça de Deus através de Cristo Jesus. E aí eu participo dessa graça, você participa dessa graça, a igreja participa dessa graça, engajadas em uma comunhão, em uma parceria que está pautada na esperança de uma vida eterna e no sofrimento de estarmos levando este evangelho. E aí, talvez o sofrimento de Paulo era estar preso. Talvez o nosso sofrimento seja, em algum momento, abrir mão um pouco das nossas prioridades, abrirmos mão um pouco dos nossos momentos que temos para nós e passarmos a dividir um pouco com o outro. Então, talvez o nosso sofrimento seja fazer um trabalho de discipulado, onde eu tenha que separar um tempo da semana para estar com alguém, para sentar com alguém, para orar com alguém, para explicar a palavra para alguém. Talvez isso seja um sofrimento. Mateus, por favor, traga aqui para o irmão Edson. E essa é a temática do capítulo 5. Quando nós enxergamos isso, nós ficamos felizes. Quando nós olhamos para o sofrimento da cruz de Cristo, isso deve nos fomentar a dividir esta graça também. Pode falar, irmão Edson. Pastor, é interessante, quando você falou dessa questão do evangelho até aí, e Paulinho também, quando ele enfatizou que, como nós crescemos na igreja, estamos na igreja, mas o que nós devemos ter é a consciência de Cristo em nossas vidas e do que Ele faz, é que Ele faz a diferença. Quando John Dimon falou na questão da vida secular, eu acho que naquele tempo de Paulo e nos tempos de hoje são totalmente diferentes, porque assim, hoje o corre-corre é muito mais, você está entendendo? E se nós não tomarmos cuidado, é aí onde nós devemos tomar cuidado, a gente vai dar vez só mais ao ter e não ao ser. Então, aí eu queria, só uma pequena lembrança, porque talvez caia muito bem nisso aí, falar de Timóteo, meu filho. Timóteo foi, vendo essa vida secular, quando ele foi para a conquista, que ele estudava, Timóteo não perdia a oportunidade, nos dias de quarta-feira, que ele teve uma época lá que ele foi presidente da mocidade lá, de fazer culto nas casas de quem não era cristão. E, inclusive, pessoas da faculdade era que Timóteo fazia. Ei, você aceita um culto hoje em casa? Então, ele batia tanto nessa tecla, que tinha que ir, só bastava ele ter uma folga, uma oportunidade, e nesse corre-corre de estudo e muito corrida dessa correria, ele conseguia fazer isso, e hoje tem pessoas lá dentro da igreja, da faculdade, que não conheciam o evangelho, e diz assim, eu dou graças a Deus, por Deus ter mandado esse garoto de Juazeiro para aqui, para trazer coisas tão boas para a gente. Então, eu creio que é esse viver que Jean Dilma falou, que os discípulos não tinham a vida secular lá fora. Então, isso é a importância de hoje em dia, nessa vida secular que nós temos, nesse corre-corre, mas a oportunidade que tivermos, não deixar de falar do amor de Deus.
Agora eu quero. Pronto, irmã Rose. Vamos participar, não tem problema nenhum não, pessoal. É para participar mesmo, trazer as dúvidas, trazer as suas opiniões. Se a gente não terminar até o capítulo 7 hoje, a gente retoma no domingo que vem. Nós não estamos aqui com pressa, estamos aqui partilhando e aprendendo juntos. Então, fiquem à vontade. É interessante, eu estava aqui analisando enquanto vocês falavam, fazendo uma geral aqui. Eu tenho uma experiência bem interessante com relação a essa questão. A gente fica se imaginando Paulo, hoje, no contexto no qual nós vivemos, na verdade, nós estamos vivendo um contexto parecido com o de Paulo, porque nós vivemos uma pandemia em que nós estamos praticamente presos, né? E a gente precisa, agora mais do que nunca, transmitir o Evangelho para aquelas pessoas que realmente estão precisando. Além dos nossos irmãos que muitas vezes estão vivendo momentos, né, de tristeza, que a gente sabe que muitos vivem por não poderem sair, por exemplo. Mas tem aqueles que nós convivemos que ainda nem conhecem, ou talvez conheçam a palavra, mas não tenham ainda aquela experiência com Deus como nós temos. E eu tenho uma experiência com as colegas de trabalho, né? Uma delas, inclusive, né? Que ela tem muito medo de tudo. Antes mesmo da pandemia, ela já tinha medo. Às vezes ela me chamava para ir ao banheiro com ela porque ela tinha medo. Medo de que deixasse presa, medo de alguém chegar e sequestrar. Medo no geral. E aí eu fui trabalhando essa questão com ela, né? De que ela colocasse diante do Senhor todos os seus medos. E hoje ela continua mais do que nunca com medo. E já por 2 vezes durante a pandemia, ou 2 ou 3 vezes, ela chegou a dizer no grupo que como ela gostaria de estar conosco, porque tinha certeza que naquele momento de angústia eu ia chamá-los e a gente ia orar e eles iam se sentir melhor. Então, assim, eu fico até emocionada porque sempre que ela precisa, ela diz isso no grupo da gente e ela me chama realmente, né? Ela diz, como eu gostaria, Rose, que nós estivéssemos juntos para você fazer aqueles momentos de oração e de leitura da palavra que são tão maravilhosos para nós. Então, esse é o nosso papel, né, como cristãos. Né? Então, a gente precisa tomar posse, né? Porque assim, a gente estuda tanto, essas lições que o pastor tem feito agora, são lições extraordinárias para nós, mas nós precisamos tomar posse de cuidar dos nossos de casa. A Bíblia diz que nós precisamos cuidar dos nossos, né? Primeiro os de casa, mas nós precisamos cuidar também, principalmente dos que estão fora, que estão com medo, estão inseguros, não têm esperança. Essa colega minha, quando começou a pandemia, ela disse, Rose, o meu futuro acabou. Isso acabou não. Agora que o seu futuro começou, porque nosso futuro é Jesus. Né? Então, assim, nós precisamos transmitir essa segurança, essa certeza de que o nosso futuro é Jesus. E que o mundo que está aí, ele simplesmente, se a gente deixar, ele nos suga, ele nos leva por caminhos tortuosos. E essa é a mensagem que precisamos passar sempre. Né? Então, era isso. Sim, Paulinho. Só para continuar aqui, exatamente o pensamento de Rose, se bem pensarmos, né, nós cristãos, o culto da EBD deveria ser muito mais prioridade para nós, porque onde existe o que o Senhor está fazendo com a gente, está discipulando, nos ensinando, nos instruindo. E onde a gente deveria dar mais valor à EBD do que o culto à noite. Porque o culto à noite é evangelístico, onde a gente deveria trazer o visitante para ouvir a palavra e de lá se tornar, entendeu? A gente precisa, dentro daquilo que vocês estão trazendo, ter sempre essa ideia de que não deveria, mas às vezes acontece, ter uma dissociação da nossa vida na igreja e da nossa vida no dia a dia, né? E muitas vezes a gente faz essa divisão. Então, por quê? Porque na igreja eu vou estar lá, vou estar junto dos irmãos, eu vou prestar um culto. Só que no nosso caminhar, no nosso dia a dia, lá no nosso trabalho, na nossa faculdade, no nosso momento de fazer compras, todos esses são momentos em que nós estamos vivendo a graça de Deus. Então, de alguma maneira, nós podemos exercer essa graça, fazer com que essa graça seja essa parceria.
É essa identidade de parceria que nós precisamos ter. Então, os filipenses, eles tinham essa koinonia com Paulo, essa parceria com Paulo. Eles entendiam que a esperança de uma vida melhor era comum para eles, e isso os estimulava a permanecerem juntos, e eles entendiam que falar do Evangelho era algo importante, que se tinha um preço a pagar. Então isso os estimulava, é a graça da vida que nós temos em Cristo Jesus que nos faz felizes e caminharmos. Mas não é só na igreja no domingo. Não é só nas terças-feiras no grupo de oração em que as mulheres se reúnem. Não é só no momento do culto infantil, quando as professoras estão lá exercendo o seu papel. Não, é em todo o momento. É em todo o caminhar. Então hoje, muitas vezes, nós como igreja, nós dissociamos isso. Nós temos uma vida na igreja, quando estamos lá. Então lá na vida da igreja, eu vou levar a minha Bíblia, eu vou orar, eu vou cantar cânticos, eu vou fazer um momento de oração com meu irmão. Terminou esse momento, a gente vai embora. É no domingo à noite quando eu vou orar para que Deus converta as pessoas que eu convidei, ou as pessoas que os irmãos convidaram. Então a gente faz uma dissociação da nossa vida diária, da nossa vida cristã, quando no fundo é uma coisa só, ou deveria ser uma coisa só. E aí é por isso que quando nós entendemos essa perspectiva, nós passamos a entender que fazer discípulos vai além do que estar num culto, seja da manhã ou da noite, e o pastor trazer um sermão evangelístico para que alguém se converta. E é por isso que quando nós caminhamos nessa perspectiva, nós entendemos que os autores estão mostrando. Primeiro eu ganho a pessoa para mim. Depois eu ganho a pessoa para o Evangelho. E depois eu ganho a pessoa para a igreja. E nós fazemos o contrário. Nós não ganhamos a pessoa para a gente, nós não ganhamos ela para Cristo, e queremos que ela venha na igreja num domingo qualquer, numa programação qualquer, num culto evangelístico qualquer, numa semana de aniversário da igreja qualquer, com um pastor exímero, pregador, conferencista, para que ela se converta. E aí, volto a dizer, o Espírito Santo pode converter essa pessoa? Pode. Mas nós estamos duvidando disso. Só que fica muito mais fácil para ela quando você é um instrumento que já a ganhou para Cristo. É parceria. É aquele trabalho que você fez durante a semana lá no seu consultório odontológico, quando o seu paciente está lá, a maneira como você se comporta. Às vezes o comentário que ele faz da dificuldade que ele tem, o medo que ele está vivendo, a ansiedade. E aí você percebe que aquele momento é quando você pode trazer uma palavra de esperança para ela. É quando você ali pode dizer assim, olha, eu vou orar por você. Aquela pessoa talvez nunca tenha ouvido falar que alguém ia orar por ela, mas você se importou com ela e você disse que vai orar por ela. Aí na próxima consulta você pergunta, como é que você está? Estou bem melhor, ou eu me senti melhor. E aí você aproveita e diz, eu estive orando por você. Então a gente começa a dissociar. Não, então vamos ter o culto de aniversário em dezembro de 2021, e aí eu vou chamar na semana aquela pessoa para vir na igreja. Quando você teve aquela oportunidade de começar a fazer esse trabalho em junho. Quando você começou a se aproximar daquela pessoa, quando você começou a trabalhar com aquela pessoa, você começou a falar de Jesus para aquela pessoa, você começou a estudar a Bíblia com aquela pessoa até dezembro talvez ela já se converteu, ela já está pronta. Aí quando ela vem no domingo aqui, que o pastor prega, que o missionário prega, que o irmão Mário prega, que a irmã Rose prega, que o Edson prega, ela já está madura, aí ela se converte. Então esse trabalho é um trabalho que é contínuo, ele não é pontual, de um dia, de um momento, de um culto, não.
Mas aí a gente precisa entender, queridos, que nós temos uma responsabilidade em continuar com essa pessoa. É o trabalho do discipulado. E aí nós vimos no capítulo 6 qual era o âmago desse treinamento. Qual é o âmago de você treinar? O que é treinar? E aí nós vimos que treinar é tornar alguém apto para alguma coisa, destro para alguma coisa, capaz, condição de fazer uma tarefa ou atividade, habilitar, é adestrar. Então, na linguagem moderna, o treinamento, ele se relaciona normalmente com a gente capacitar alguém para realizar algo. É tornar esta pessoa, através dessa mistura de instrução, de prática, de disciplina, é fazer com que eles sejam treinados e aprendam bem a fazer alguma coisa. E aí, quando falamos sobre isso, nós demos o exemplo. Eu pego um menino, pego um atleta e vou treiná-lo para que ele possa ser um bom velocista. Eu vou treiná-lo para ele conseguir pular todos os obstáculos. Então, eu estou treinando, estou condicionando isso. E aí, no mundo secular, geralmente o treinamento, ele está muito orientado para o cumprimento de tarefa. Eu fazer bem alguma coisa. Eu tenho um foco nesse processo pelo qual as coisas são feitas. Então, eu vou deixar alguém pronto para realizar bem uma tarefa. E aí, no capítulo 6, nós vimos que essa ideia de treinamento, ela acabou sendo trazida para a igreja, para o ambiente religioso. Essa forma como as empresas, como o mundo secular, enxerga treinar pessoas. E aí na igreja nós também vamos prover esse treinamento, aprimorando as pessoas. Então nós vamos fazer treinamentos para que as pessoas consigam ler melhor a palavra de Deus. Nós vamos fazer um treinamento para que os professores da EBD fiquem melhores na maneira como eles vão ministrar a lição, como eles vão usar os recursos pedagógicos. Isso é importante? É. Eu preciso fazer isso na igreja? Preciso. Então nós não podemos abrir mão desta ideia do treinar pessoas para realizar bem as tarefas. Agora, o que os autores vão trazer para a gente no capítulo de número 6 é que essa prática do treinamento ela é importante, ela é saudável para a igreja, para os cristãos, para os crentes, é proveitoso, mas quando nós olhamos para discipulado, esse treinamento, esta forma de treinar não é a essência de como nós devemos fazer discipulado. Porque o cuidado que nós precisamos ter é exatamente com aquilo que nós queremos alcançar. O que é que nós queremos alcançar com o treinamento? É só tornar a pessoa apta a dar uma boa aula? Ótimo, perfeito. Mas nós queremos alcançar algo mais profundo. E aí, quando a gente vai para o foco do discipulado, e é isso que os autores vão trazer no capítulo número 6, é o cuidado que nós precisamos ter. É muito mais do que dizer para aquele novo convertido, ou para aquela pessoa que você está discipulando, o que é a igreja, o que é o Espírito Santo, o que é a forma de culto, o que é batismo, o que é mais do que isso. Isso é importante? É. Mas quando nós olhamos para o discipulado, o que eles estão querendo mostrar para a gente é que nós precisamos ir mais além. Não é só o transmitir de conteúdo. E aí, no Novo Testamento, nós vamos perceber que treinamento é muito mais a respeito do pensar e do viver do que habilidade e competência específica. Ou seja, treinamento tem a ver com aquilo que você pensa, com aquilo que você crê, com aquilo que você entende, com aquilo que você defende, com aquilo que você vive e pratica no seu dia a dia. Ou seja, tem muito mais a ver com o pensar e com o viver
do que somente com habilidade e competência. Então, treinamento, segundo o Novo Testamento, é transmissão de doutrina e de vida. E nós vimos isso no capítulo número 6. Eu preciso ter o conhecimento daquilo que eu estou querendo discipular, daquilo que eu estou querendo ensinar. E aí, nós precisamos entender que isso vai muito além do professor da classe de EBD. Porque o professor da classe de EBD, ele está aqui falando aquilo que ele entende, que ele conhece. Mas o foco do nosso estudo aqui é discipulado. Então, aquilo que eu estou fazendo com vocês aqui é treinamento. Nós estamos aqui há 2 meses sendo instruídos, sendo treinados. Eu estou passando conhecimento para vocês. Então, vocês estão recebendo informação. E nesse momento, vocês saem daqui e vocês vão para a sua casa. É lá no seu dia a dia que vocês precisam continuar fazendo o seu caminhar dentro da doutrina. É sua vida de comunhão com Deus, é o seu estudo da palavra de Deus, porque a sua prática é com o não cristão. O seu discipulado é com aquele que não conhece Bíblia, não conhece Deus, não conhece graça, não conhece Espírito Santo. E aí, de novo, muitas vezes nós dissociamos a nossa vida secular com a vida da igreja. E aí nós queremos só aprender sobre as coisas da doutrina na igreja, e aí vivemos a vida a semana toda sem buscar conhecer Deus, sem ler a palavra de Deus, sem buscar informação sobre esta palavra. Nós não nos alimentamos da palavra. Então, como é que eu vou discipular se eu não conheço a doutrina? E aí, os autores vão dizer que treinamento é você efetivamente falar daquilo que você conhece. Só que, além daquilo que eu conheço, o meu discipulado, ele tem a ver com aquilo que eu vivo. É vida. É vida. É ter conteúdo e ter uma vida na prática daquilo que você diz conhecer. Ter conhecimento, conteúdo e vida na prática daquilo que você diz saber. Você diz que conhece e você vive aquilo que você diz que conhece. E como isso faz diferença, gente? Porque lá no banco da escola, o professor diz assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é lá no banco da escola, onde você está aprendendo a matemática, o português. Lá é treinamento secular. Na vida da igreja, na vida do discipulado, essa história de que faça o que eu digo e faça o que eu faço não funciona. Porque em algum momento aquele que você está discipulando, aquele que você está treinando, o seu trainee, em algum momento vai dizer assim: ei, não está dando certo não, porque você diz que conhece isso. A palavra de Deus diz isso. E você não vive isso. Então tem alguma coisa aí que não bate. Ou essa palavra aqui não está correta, ou você não acredita naquilo que você está me dizendo. E é por isso, queridos, que fazer discipulado é difícil. Porque ninguém quer pagar o preço de viver aquilo que prega. E aí a gente deixa a obra de missões, a obra de evangelizar, a obra do discipular para o pastor, para o grupo de evangelismo da igreja, para os momentos de reunião, para as séries evangelísticas. Por quê? Porque eu não tenho responsabilidade. A minha responsabilidade é convidar alguém para vir àquele programa.
Se ele for vir ou não é responsabilidade minha, porque quem convence do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que trate de convencer aquele coração incrédulo a vir no culto que eu estou convidando. Se ele não veio, a culpa não é minha, é do Espírito Santo. A minha parte é convidar. E da partir daí é Deus. É fácil. É fácil viver vida cristã assim. Vida cristã tem a ver com esse foco. O foco do treinamento, o foco do discipulado é ensino e exemplo. É o ensino e o exemplo que levam a um caráter específico e não a uma competência ou habilidade específica. No Novo Testamento, treinar é essa transmissão, discipular é esse envolvimento de você falar da doutrina e você viver da doutrina. E aí nós vimos no capítulo 6, Paulo falando de Timóteo, que ele se orgulhava da vida de Timóteo, que ele tinha Timóteo como um bom trainee, como um bom treinando. E vamos ver que Paulo vai escrever a Timóteo dizendo que a vida de Timóteo influenciava outras pelas suas posturas, não somente por aquilo que ele ensinava, mas por aquilo que ele vivia. Nós vamos perceber que o resultado do treinamento, o resultado do discipulado é mudança de vida, é mudança de comportamento. Nós treinamos não somente para ser capaz de fazer uma tarefa, mas para ter um caráter, para que eu tenha uma mudança de comportamento, e esse comportamento ele vai se assemelhar ao comportamento de Cristo. Então, por que eu discipulo? Eu discipulo para que eu consiga fazer com que as pessoas mudem de vida, mudem de comportamento. É essa sã doutrina que é vital na nossa vida. Por que nós encontramos hoje um monte de pessoas envolvidas com um monte de igrejas, mas são vazias de doutrina? Porque não se ensina a doutrina para essas pessoas. Se você for perguntar para uma pessoa dessa, com quantos anos Jesus morreu na cruz, elas não sabem. Se você for perguntar para uma pessoa dessa, o que é que significa a palavra Jesus, elas não sabem. Elas são vazias de doutrina, então nós precisamos nos alimentar dessa doutrina. Pastor, é a doutrina que salva? Não. Mas se eu não conheço doutrina, eu não vivo vida com Deus. Porque se eu não conheço a doutrina, se a doutrina não domina o meu entendimento, se eu não sou alimentado de comida sólida, eu vou viver uma vida dissociada da doutrina. E quando eu vivo uma vida dissociada da doutrina, a minha vida, a minha prática, ela vai ser completamente diferente da doutrina que eu creio. E aí a gente volta ao âmago do treinamento. O âmago do treinamento é o conhecimento dessa sã doutrina que me faz viver uma vida de acordo com aquilo que a palavra de Deus está requerendo de mim. E na medida em que eu discipulo alguém, este alguém começa a querer ficar parecido comigo. À medida em que eu discipulo alguém, alguém vai dizer para a irmã Rosa assim, puxa, que falta está fazendo, porque se a gente estivesse lá trabalhando junto, hoje presencialmente, eu ia querer ficar perto de vocês para vocês orarem por mim. Eu quero começar a aparecer com você. Eu quero começar a fazer as coisas que você faz. Eu quero começar a experimentar as coisas que você experimenta. Então eu tenho essa sã doutrina enraizada na minha vida, e eu vivo essa vida da sã doutrina de uma forma prática a ponto de mudar o comportamento do outro. Então, na medida em que eu discipulo, eu estou
formando uma nova pessoa. Eu estou moldando um novo caráter, um novo comportamento. E tudo isso permeado pela graça de Deus, instruída pelo Espírito Santo, que vai estar ali fazendo todo esse costurar. Ele é o costureiro dessa história toda. A gente só é instrumento. A gente só quer realmente colocar as coisas de acordo com aquilo que Deus vai mostrando para a gente. Então, qual é o ponto central do nosso treinamento? Qual é o âmago do nosso treinamento? O que é que ele deve efetivamente trazer como resultado? Mudança de comportamento. Então, o âmago do treinamento não é só eu transmitir conhecimento, mas é transmitir uma sã doutrina que vai fazer com que o outro mude, porque o Evangelho ele transforma. O Evangelho ele faz a diferença. O âmago do treinamento não é só transmitir uma capacidade, uma habilidade. Quando eu penso em discipulado, eu estou pensando em transmissão de uma sã doutrina, que vai redundar na vida daquele que está sendo doutrinado, uma vida de maturidade cristã. Agora, se o nosso foco, se o nosso treinamento não é só conteúdo, como é que eu vou trabalhar para que esse conteúdo não seja só uma transmissão pura e simples? O que é que eu preciso ter? Quais são as condições que eu preciso abordar? Quais são as ações que eu devo ter? Como é que deve ser a minha forma de me relacionar com esse que eu vou discipular? E aí nós vimos, no capítulo de número 6, que o treinamento, o âmago do treinamento baseado na sã doutrina, ele tem a ver com relacionamento e com imitação. Então, a base do treinamento é relacionamento. O resultado do relacionamento é uma vida mudada, é querer que o outro se pareça conosco. É aquilo que nós vimos como treinamento muito semelhante à paternidade. Nós trazemos aquele que está longe da luz, que é o Evangelho, nós trazemos este para a luz. Não é isso que os pais fazem? Não dão a luz a um filho? É a mesma relação. Nós trazemos a luz pelo Evangelho. É um relacionamento de amor e de longa duração. Quando o filho nasce, você deixa ele de lado? Você tem que acompanhar, você tem que trocar fraldinha, você tem que dar o peito para ele mamar. Depois ele já passa para a fase de tomar uma mamadeira, um alimento mais sólido. Depois ele já começa a andar. Isso é a vida toda. Ele cresce e ele continua sendo seu filho. Você continua cuidando dele. Então, é um relacionamento de amor longo. Vai implicar em você ensinar. Você vai transmitir conhecimento, sabedoria, prática. Você faz exatamente para o seu filho fazer igual. Né? Então você é exemplo para o seu filho, você envolve esse modelo de ser imitação para ele, você forma não somente crenças e habilidades, mas também você forma o caráter e o estilo de vida dele. Você não somente ensina a ele, olha, você não deve pegar o material na escola do seu filho e trazer para casa, porque é do coleguinha. Então você não pega o material do coleguinha e traz para casa. Você não somente fala o que é o certo ou errado, mas você vive o que é o certo ou errado. Então é isso que Paulo está dizendo. O âmago do treinamento é a sã doutrina. Esse âmago do treinamento, ele envolve relacionamento e imitação. E aí isso envolve investimento de tempo. Treinamento é paternidade. Treinamento é paternidade. É uma pessoa amando tanto a outra que deseja vê-la crescer, progredir. É estar preparada para engajar-se na obra.
agora ela está apta, você ajudou nesse crescimento. A natureza relacional do treinamento significa que o melhor treinamento acontecerá frequentemente por osmose e não por instrução formal. Será assimilada tanto quanto ensinada. Os treinados, os trainees, os que são instruídos por nós, acabarão se parecendo com aqueles que estão ensinando, assim como os filhos acabam se parecendo com os seus pais. Então, queridos, Deus nos chama para trazer as pessoas ao Evangelho, a demonstrar amor por elas, a caminhar com elas, a ensinar, a levar ao crescimento, ao progresso, ao crescimento. E veja como isso é diferente, queridos, da nossa prática de hoje. Pense na forma como nós temos de ganhar as pessoas para Cristo. E veja como ela é tão impessoal. É aquilo que nós dissemos. Nós torcemos para ter um visitante. Nós torcemos para que naquele dia a mensagem seja impactante. Nós torcemos para que aquela pessoa levante a sua mão. Nós torcemos para que ela se converta. Nós pegamos essa pessoa, colocamos ela dentro de uma classe de doutrina. Torcemos para que os professores sejam bons. Torcemos para que elas que estão ali ouvindo possam entender. Torcemos para que ela fique firme. E no dia que ela desce as águas do batismo, nós damos aquele uau! Graças a Deus. E aí a gente faz o quê? Acaba. Acaba. Irmãos, levante na sua memória quantas pessoas desceram as águas desse batistério ou daquele que ficava ali em cima e hoje não estão na igreja. Eu estou falando não estão na igreja, não estou dizendo que estão em outra igreja, estou dizendo afastadas do Evangelho. Sabe por quê? Porque a gente não acompanhou. Treinamento não é isso. Treinamento é você continuar caminhando com essa pessoa. E aí nós não caminhamos com ela. Nós não demonstramos preocupação para com ela. Nós não começamos a entender que ela precisa estar firme para que eu possa largá-la de lado. Mateus, por favor, microfone aqui para a irmã Rose. E aí, o que Deus realmente espera é que nós olhemos para as pessoas que estão ao nosso redor e que nós investamos na vida dela. É estreitar laços, é relacionamento, queridos, é amor, é poder sentar com ela, conversar com ela, ajudar, modelar a vida dela. E aí isso vai muito além de nós só em falarmos dessa doutrina em um momento específico, em um dado horário da igreja. Pode falar, irmã Rose. Essa questão do... Vez ou outra eu comento sobre isso, que a gente acompanhar uma pessoa, andar com ela, ensinando, realmente é pagar o preço, né? Nós precisamos pagar o preço pelas vidas. E é exatamente isso que muitas vezes a gente não quer fazer. Eu coloco mais uma vez essa questão da minha colega, porque ela, assim, ela é bem difícil, assim, né? Ela tem um temperamento difícil, ela é um profissional excelente. Porém, né, por conta do temperamento, os outros quase que se afastam dela, ninguém quer falar. E aí ela ficou só comigo, né? E assim, graças a Deus por isso. Mas o discipulado, ele é muito mais do que você lançar a palavra e deixar. Vai muito mais além. A gente precisa trabalhar, caminhar, ouvir. Tem uma questão assim bem difícil, para mim, particularmente, é a questão de temperamentos. A maioria das pessoas tem um temperamento... Na verdade, nós temos os temperamentos, cada um tem o seu. E assim, o que mais me dificulta com relação ao caminhar com as pessoas é o temperamento. De pessoas com temperamento muito difícil. E nós precisamos trabalhar em nós isso para poder caminhar com essa pessoa. Então, assim, tudo é um buscar de Deus.
para a gente entender. Eu sou um fruto do discipulado. E eu louvo a Deus porque as pessoas, na época, os irmãos que trabalharam comigo, o casal que trabalhou comigo, que caminhou comigo, que me ensinou, né? Hoje, graças a Deus, eles ainda existem, ainda estão vivos. Mas assim, eu sou fruto e eu louvo a Deus por isso. Então, eu entendo que precisamos trabalhar e caminhar com eles para poder chegar ao objetivo que Deus espera de nós. Com certeza. E aí, em cima daquilo que nós estamos estudando aqui, a gente entende que esse treinamento formal ele é importante. Nós estarmos aqui estudando a palavra de Deus, nós aprendermos sobre como falar dessa palavra, nós sermos instruídos nesta palavra, nós aprendermos as expressões mais próximas do original. Isso é importante, por isso que não se invalida o treinamento formal. Por isso que nós não vamos acabar com a escola bíblica dominical e agora vamos fazer discipulado no domingo de manhã. Não! As coisas elas se complementam. O problema, o foco é que hoje nós não praticamos o nosso discipulado. Nós muitas vezes focamos só num relacionamento dominical e nós esquecemos do relacional. Desse relacionamento do dia a dia, que vai requerer de nós sacrifícios, que vai requerer de nós abrir mão de alguns momentos nossos, de privilégios nossos, mas é separarmos esse tempo para estar com esta pessoa, para lidar com um temperamento diferente, para se resignar, a ter paciência, a falar de uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, igual criança, porque aquilo ali é uma criança que não conhece nada do Evangelho, e aí as perguntas vêm, vão caminhando. No domingo passado, uma irmã nossa foi para uma festa de aniversário de uma colega, e lá tinha um casal que tem vindo à igreja, por coincidência, a colega dessa irmã também é amigo deste casal, o jovem casal que está vindo à igreja visitar. E num bate-papo na mesa, esse casal, o rapaz que estava acompanhando a sua namorada, né, a dona da festa perguntou assim: você quer um copo de cerveja? Aí ele disse assim: não, porque eu saí da igreja. Então, como eu saí da igreja, eu não devo beber cerveja, porque meu irmão disse que quando a gente sai da igreja, a gente não deve beber cerveja. Agora, se eu não tivesse vindo da igreja, eu tomaria o copinho de cerveja. E essa irmã que estava na mesa disse assim: mas eu não entendi, qual é a diferença de você não beber o copinho de cerveja hoje, que é domingo, porque você saiu da igreja, e você beber um copo de cerveja durante a semana, quando você está. Ele diz assim: mas não é assim não? Não é assim não? É porque eu entendo que se eu sair da igreja, eu estava na igreja, e eu beber um copinho de cerveja, eu vou estar desrespeitando aquele meu momento, desrespeitando a esse Deus, porque eu saí do culto. Ele falou assim: sim. E qual vai ser a diferença se você entende que beber essa cerveja, né, vai desrespeitar a esse Deus? Qual é a diferença de você beber amanhã, quando você sair do seu trabalho? E ele disse: puxa, é mesmo, né? E ali começou um bate-papo. Começou uma interligação. E essa irmã começou a tentar mostrar para ele que o Evangelho, ele não é um evangelho de peso, no sentido de você viver sobre essas questões. Não, eu saí da igreja, eu não bebo. Eu estou na igreja, eu não faço. O evangelho não é o que eu faço ou o que eu não faço. O evangelho é aquilo que eu creio e eu vivo. São 2 coisas diferentes. E ali estreitou-se uma relação que pode ser que caminhe para que essa pessoa possa entender o que é o evangelho e o que é a igreja. Então são 2 coisas completamente diferentes. Então quando a gente olha para isso, a gente precisa abrir mão muitas vezes dos nossos pré-conceitos,
termos doutrina e conhecimento, porque se você não tem doutrina e conhecimento, você não consegue falar, você não consegue explicar. Você precisa ter esse discernimento de como falar com essas pessoas, como falar. Mas quando você está sintonizado, as coisas elas acabam fluindo. Não é um beabá que você escreveu num papelzinho, e aí você diz, bom, quando eu estiver sentado numa festa, se alguém chegar do meu lado dizendo que veio da igreja e que não ia beber cerveja porque estava na igreja, eu tenho que fazer isso. Não. É o fluir, é o caminhar, é o dia a dia. E ele não bebeu a cerveja dele, ele entendeu que não bebeu, mas ele já saiu dali pensando um pouco diferente. Poxa, talvez não é só a questão de estar na igreja e sair de imediato que eu posso não beber, é um pouco diferente. Então são essas questões, queridos, que nós vamos começar a perceber que essa caminhada, ela não é só relacional, não é só relação, e ela não é só formalidade, treinamento formal. As duas coisas caminham juntas. O problema é que nós, muitas vezes, só queremos viver um treinamento formal, um discipulado formal aqui, e esquecemos que isso vai muito, muito mais longe. Então, existe a importância dessas habilidades, desses treinamentos, sim. Então, a ênfase bíblica é que eu colocar as coisas no lugar certo. É eu ter o conhecimento da palavra, é eu ter vivência da palavra, essa palavra está no meu coração, e aí agora eu estou pronto. Então, tudo tem a ver com conhecimento e com relacionamento. E aí, a gente vai precisar entender que começamos a ficar preparados quando isso se torna algo verdadeiro para mim. Habilidades e competências, elas são importantes. Vida do Evangelho é fundamental. Então, eu preciso comunicar esse Evangelho na ótica em que eu vivo esse Evangelho, e esse Evangelho faz diferença para mim. Relacionamento e imitação. A ponto de Paulo dizer assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Meus amigos, eu não sei se eu não tenho coragem de dizer isso. Mas Paulo, sendo quem ele já tinha sido, ele diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É muita ousadia, meu amigo. É muita ousadia. Mas isso nos remonta ao capítulo anterior. Culpa ou graça? É graça. Não é para vivermos culpados. Eu não sou igual Paulo, como eu queria dizer. Sede meus imitadores, assim como... minha vida é uma desgraça. Não. Nós vivemos sobre a graça. É a graça de Deus que permeia o meu coração, que afaga o meu coração, que diz assim: cara, eu vou continuar vivendo, mesmo que eu não tenha essa condição de dizer, sede meu imitador, como eu sou de Cristo, eu continuo vivendo, porque aquilo que vai me fazer continuar caminhando é essa comunhão da esperança, é a comunhão de que um dia eu estarei com Jesus Cristo, mas até que isso faça, eu tenho responsabilidade. É viver o Evangelho e falar deste Evangelho, é cuidar das pessoas, é discipular essas pessoas, é fazer com que elas possam, dentro desse nosso relacionamento, quererem imitar a minha vida. Mas elas vão saber que eu sou um ser humano. E eu vou dizer para elas assim: olha, se em algum momento eu falhar, eu sou humano, então não me imite nas coisas que eu erro, mas procure enxergar as coisas que são valores do reino de Deus, porque você também vai errar. E aí muitas vezes nós vemos um evangelho sendo pregado, aonde os pastores, os bispos, os apóstolos, os líderes religiosos são colocados num pedestal, aonde para você poder se chegar até ele, você tem que passar por 15 portas, porque ele é o santo. E aí quando ele erra, é efeito dominó, cai tudo. Irmãos, eu sou falho, sou cheio de defeito, sou bonitão, porque eu me acho lindo. E eu tenho que me achar lindo, porque se ninguém me achar lindo, eu pelo menos me acho lindo. Então, eu acordo todos os dias e digo assim: cara, você é lindo.
Deus está lhe dando um dia maravilhoso e por onde você passar, você vai encantar com a sua beleza. Mas sou falho. Eu procuro ter uma vida aonde eu busco uma perfeição, mas sou falho. Então os irmãos não olhem para os meus erros. Os irmãos procurem olhar aquilo que vai impactar positivamente a vida dos irmãos, porque eu vou falhar em algum momento. Todo mundo falha. Então, nós precisamos ter essa ideia de que a vida cristã, ela vai ultrapassar essas paredes, porque nós somos verdadeiramente conhecidos, não pelo tempo que estamos aqui, mas pela vida que vivemos lá fora. Porque aqui dentro nós passamos um pedaço da manhã, um pedacinho da noite, em alguns momentos na semana, quando temos as nossas reuniões, mas o grosso, o pesado, meus irmãos, é lá fora, é onde você trabalha, é onde você atende seus clientes, é onde você atende os agricultores, é onde você, nos seus afazeres domésticos, se relaciona com os seus vizinhos, com os seus familiares, é lá, no dia a dia, em que verdadeiramente nós mostramos quem somos. Então nós precisamos, queridos, caminhar nessa perspectiva de que nós vivemos não culpados, mas nós vivemos felizes porque estamos sob a graça de Deus. É essa graça que me impulsiona a continuar caminhando todos os dias, a falar de Deus todos os dias, a separar um tempo para estar perto de Deus e a compartilhar isso com as pessoas, no dia a dia. É aquele bolo que você fez e levou para o seu vizinho. É o link que você vai receber amanhã, que Mateus me manda, eu coloco lá no grupo da IBC, e você pega e compartilha com alguém. Olha, eu achei isso aqui legal, ontem foi bom, tem uma parte aqui, ó, que é interessante, estou mandando para você, assiste aí. E se você tiver alguma dúvida, você me pergunta. Aí ele não perguntou nada, aí no dia seguinte você passa um zap para ele, você já viu? Ele vai dizer assim, ainda não, então veja. Então eu estou dando o exemplo disso aqui, mas eu estou falando de qualquer outra coisa. É um culto que você assistiu aqui na igreja no domingo e está gravado e você acha que é legal porque a mensagem, tudo aquilo foi cantado, os textos que foram lidos, bate exatamente com aquilo que aquela pessoa está vivenciando, porque você conhece, então você manda o link daquele culto. É algo que você leu na internet, um texto, um resumo, uma música que você ouviu e você compartilha. Então isso é relacionamento, você começa a criar vínculo. Você começa a dizer para o outro assim, eu estou disponível, se você tiver dúvida me pergunte, se você quiser conversar eu estou aqui, se você precisar eu vou aí na sua casa, a gente senta, a gente conversa. É isso que nós precisamos entender, discipulado é isso. É mais do que somente dizermos que conhecemos o Evangelho, mas é procurarmos experimentar esse Evangelho de uma forma prática. Esperança, parceria na esperança, parceria no sofrimento, pautado na graça de Deus, cujo nosso caminhar está fundamentado na sã doutrina, na palavra da verdade, através de relacionamento com as pessoas e através de envolvimento com as pessoas que vão fazer com que elas mudem, porque elas agora querem se parecer com Cristo. Amém, queridos? Vamos terminar aqui, vou deixar o capítulo 7 para o próximo domingo, a gente faz um resumo no próximo domingo do capítulo 7, né? E aí nós já podemos entrar no capítulo 8, ou a depender de como caminhamos, que eu gosto assim, irmãos, que vocês participem. Se a gente programa aqui alguma coisa e de repente se estende, é ótimo. Então no próximo domingo, se der, a gente já começa o capítulo 8, se não, a gente vai no capítulo 7 com a participação de vocês, tá bom? Essa é a intenção.